E bom, a partir de agora, a gente chama para essa discussão sobre a isenção do IR o economista César Bergo. Seja muito bem-vindo ao A Crítica Brasil. Uma ótima noite para o senhor. Boa noite, Adriane. Boa noite, Carolina. É um prazer estar com vocês aí. A gente começa querendo saber a sua opinião sobre essa medida. O governo acerta ao propor uma renúncia fiscal dessa magnitude, porque isso envolve uma série de riscos e existe, claro, um benefício a grande parte da população. Então, a população quer ter essa economia de fato, mas, por outro lado, uma renúncia fiscal nesse volume representa alguns riscos, né? Tem um risco realmente fiscal, né? Mas o governo também está ciente, inclusive por determinação do Supremo Tribunal, que toda dispensa de cobrança de impostos tem que ter uma compensação. Então, esse projeto encaminhado ao Congresso já prevê isso. Então, o governo acerta, primeiro porque também você tem um ganho para a sociedade pagar menos imposto, sobretudo as camadas mais pobres. Então, do ponto de vista de cobrança de imposto, é realmente importante. Lembrando que, geralmente, as tabelas de imposto de renda não são corrigidas nem pela inflação. E hoje, até R$ 3.000, a pessoa já está isenta de pagar imposto. Então, aumenta para 5.000 e tem aquela escala até 7.350. É importante, sim, e o governo acerta, viu? Nós tivermos, César, então a aprovação da proposta, isenção para quem ganha até R$ 5.000 e uma isenção parcial para quem ganha um pouco mais, ali até R$ 7.000. Como é que o senhor interpreta, como é que os investidores estrangeiros podem ver essa decisão, já que o Brasil entra lá para as cabeças, né? Quando a gente fala de isenção de imposto para a população. A carga tributária hoje no país é muito elevada. Sobretudo, o mais pobre paga mais, porque proporcionalmente ao seu salário, ele vai recolhendo imposto e acaba pagando mais. A carga tributária brasileira está na faixa de 38%. Isso não é o menor do mundo de jeito nenhum, ou seja, nós pagamos muitos impostos. Agora, do ponto de vista do trabalhador, que ganha até R$ 7.000, ele vai ter um benefício sim, sobretudo até R$ 5.000, é como se fosse um 14º salário. Ele deixa de pagar R$ 400 por mês, então isso dá R$ 5.000 no ano, e de fato é muito importante para ele, sobretudo para o seu orçamento já tão combalido, com essa taxa de juros elevada, etc. Então, não tenha dúvida de que é um avanço social, sim, porque vai gerar mais movimentação econômica, vai gerar mais impostos também, ou seja, não é só o fato de estar sendo dispensado o recolhimento de imposto. Esse dinheiro na mão do trabalhador volta para a economia e movimenta a economia e gera impostos também. Então, para a economia é muito importante essa ação, sobretudo para o trabalhador de baixa renda. Agora, ainda falando sobre o aspecto para a população, né? A gente preparou aqui uma tela que eu peço que você de casa acompanhe junto com a gente a partir desse momento, que é um exemplo prático, como foi citado pelo César Bergo agora, do que seria essa economia, né? A gente tem, portanto, um aumento da faixa de isenção, chegando a pessoas que recebem até R$ 5.000 por mês, e quem recebe isso teria uma economia anual de R$ 4.356, quase aí um 14º salário. Aí também há outra faixa, que seria a redução de pagamento, né, do valor do imposto de pessoas que recebem de 5 a 7 mil. Nesse caso, quem recebe, por exemplo, R$ 6.260 teria uma economia de R$ 1.822. Essa economia é, na prática, o não pagamento do imposto, né? Não é de outra forma. Por outro lado, César, a gente tem uma população que está dentro dessa faixa dos 5.000, que paga a escola particular, apertado, mas paga o plano de saúde e que, por ter essas despesas extras, acaba tendo uma restituição. Então, a partir do momento que essas pessoas elas deixam de entrar na faixa e deixam de declarar, também deixariam de ser restituídas, né? Boa observação, porque assim, R$ 5.000 a isenção de imposto de renda, mas tem as outras deduções, escola, idade, né? Quem tem mais de 65 anos, você tem também a previdência que você pode deduzir. Então, praticamente, quem ganha em torno de R$ 6.000 com deduções vai acabar ficando isento também. Fora ainda, no final do ano, você vai fazer o imposto de renda, porque lembra que não mudou a regra do imposto de renda, não. Então, continua valendo as regras de deduções, né, que você tem no imposto de renda, e no acerto final você pode ter uma restituição para aqueles que pagaram impostos. Né? Obviamente, até R$ 5.000 não vai ter restituição porque não pagou imposto. Mas não tenha dúvida de que isso é importante, é um passo importante. Não é ainda o ideal, mas é o possível para o Brasil fazer hoje e ajudar essas populações mais pobres. E em termos internacionais,
não é mal visto, não, porque o Brasil acaba atingindo um grau de, eu diria, de ajuda social, de integração da população muito importante, e isso pode ajudar. Obviamente, não tenha dúvida que nós estamos falando da isenção, mas tem o lado da compensação que é importante também, que nós vamos comentar. Agora, só para deixar bem claro, então quem vai receber até R$ 5.000 não vai mais precisar declarar imposto de renda, não precisa mais passar por isso. No caso, assim, obviamente existem aquelas regras. Se você tem um bem no valor, se você tem uma atividade rural, tal, tem aquelas regras de você ter que declarar um imposto de renda. Mas até 5 mil, com certeza, não vai ter que recolher imposto. Mas a declaração, provavelmente, ele vai ter que fazer, em alguns casos, porque isso é para manter o CPF ativo e também tem um lado não só da renda, tem um lado dos bens também e direitos, né? Imóveis, carros, etc. Então é importante ficar atento ao contribuinte. Isso não quer dizer que ele não vai ter que fazer imposto de renda. Tem que olhar a regra para ver se realmente tem que apresentar a declaração de ajuste no final do ano. Perfeito. Vamos passar então para a parte que causa muita divergência, o mecanismo de compensação. É fato que a isenção do imposto de renda para essa faixa aí de pessoas até R$ 5.000 é um alento para a população, como o senhor mesmo trouxe para a gente, já tem tempos que isso não é corrigido. Agora, o mecanismo de compensação é o que tem causado muitas discussões, inclusive agora mesmo lá na Câmara dos Deputados. O senhor acha que o mecanismo proposto pelo governo é suficiente? Então, ele pode, de fato, suprir aquilo que o governo deixará de arrecadar ou pode gerar alguma distorção? Qual é a opinião do senhor? Olha, é importante esclarecer, porque a gente não vê muito isso aí. Ou seja, simplesmente se trata como super rico. Ocorre que quem ganha R$ 50.000 hoje e é assalariado, ou quem ganha R$ 100.000 hoje e é assalariado, paga o imposto e vai continuar pagando imposto sim. Quem ganha R$ 50.000 hoje de salário, paga em torno de R$ 13.000 de retenção na fonte de imposto. Então, continua pagando, não tem benefício nenhum. Agora, esses 50 mil que nós estamos falando aí, esse 1.200.000 que nós estamos falando, são as pessoas que, através de uma gestão tributária, né, conseguem não pagar imposto em função de dividendos que recebe, aluguéis. Então, a partir de agora, se a pessoa ganha R$ 50.000 por mês ou R$ 600.000 por ano, né, você vai ter que recolher, e a compensação diz o seguinte: acima de 1.200.000, você vai recolher 10%, ou seja, as pessoas não vão mais pagar imposto 4% de alíquota, vão pagar 10%. E 600.000 vai pagar no mínimo 4% em cima do total que ele ganhou. Lembrando que é dividendo, outras rendas, né? Então não é o assalariado vai continuar pagando, não mudou nada com relação a isso. Então essa compensação do governo vai ser de dividendos, de remessas para o exterior, e só da remessa do exterior se calcula que o governo vai arrecadar 12,5 bilhões em 2026. Então, somando tudo isso, pode haver até uma sobra de um valor acima do que o governo vai perder de arrecadação. Então, esse projeto também prevê que a sobra não vai ser incorporada para efeito de meta fiscal, vai ter que ser utilizada em outras coisas que o próprio Congresso está estabelecendo. Ou seja, não é para aumentar a arrecadação do governo, mas para garantir essa isenção para quem ganha até R$ 5.000. É importante que se diga isso. Era exatamente isso que eu ia perguntar, se há gente suficiente ganhando mais de R$ 50.000 para equilibrar os que ganham menos, né? Porque a renda média brasileira é de pouco mais de R$ 3.400, agora de acordo com o IBGE, em setembro de 2025. Tem tantos super ricos assim para compensar esse outro lado? É por isso que eu estou esclarecendo, né? Esse super rico não é o assalariado. Se você pegar o salário, por exemplo, das pessoas que trabalham no Congresso, elas ganham 50 mil. Um juiz ganha 45 mil, outro. Então, essas pessoas que ganham salários continuam pagando imposto. Né? Só para dar um exemplo, quem ganha R$ 50.000 hoje paga 13 mil de imposto na fonte, vai continuar pagando. O que nós estamos falando, esses super ricos, são pessoas que, através de administração tributária, acabam não pagando impostos. Então, são pessoas que têm um offshore, uma pessoa que participa de uma sociedade, de uma empresa, né, tem ações na Bolsa de Valores, e esse dividendo que a pessoa paga, ela não recolhe nada de imposto de renda. Então, a proposta é de que quem ganha mais de 50 mil, somados todos esses valores, vai ter que recolher nessa linha que está sendo criada aí de 10%. Né? Então, é importante dizer que é um dinheiro novo
que vai entrar para o governo. Não vai mexer no que o governo já arrecada. Porque as pessoas que ganham 50, 70, 80 mil por mês, que é uma minoria mesmo no país, mas existe essas pessoas, né? Porque você lembra, né? Os marajás, tal, existem essas pessoas que ganham 100 mil reais por mês, sim. Essas pessoas já recolhem imposto de renda. Agora, nós estamos falando de pessoas que não pagam impostos em virtude de receber dividendos, aluguéis. Então, elas vão ter que fazer esse recolhimento, sim. E é isso que nós estamos falando e que vai ser aprovado aí no Congresso. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos aqui com César Bergo, economista, esclarecendo vários pontos importantes aqui para a gente. Uma ótima noite, mais uma vez, para o senhor. Um grande abraço para vocês, estou sempre à disposição. Obrigada. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!